ou até uma batalha. E pequenas atitudes podem mudar tudo, um erro, uma palavra ou até uma batalha. Esse é o efeito borboleta, quando um detalhe mínimo cria uma nova história. Hoje eu vou te mostrar 3 efeitos borboleta que mudaram o rumo das batalhas para sempre. Mas antes peço que... Já tive... Mano, eu não consigo rimar, velho. Cara, criativo esse tema aí, viu? você deixa o like se você aprova esse tipo de conteúdo que não Aprovo é só demais. viagem. É também uma forma de mostrar pro público novo o que aconteceu há anos atrás, de uma forma mais dinâmica. Tudo bem. Bom, antes de começar o vídeo, sempre que eu usar o termo efeito borboleta, eu não vou estar me referindo ao conceito literal e complexo ligado à teoria do caos ou das cordas. Porque você se refere ao efeito borboleta do filme de 2005 e não o efeito borboleta real da teoria do caos. Mas sim a versão mais popular e comercial do termo. Pequenas ações que acabam mudando grandes trajetos. Então encarem isso aqui como um what if das batalhas. Se tal coisa acontecesse de outro jeito, todo o rumo seria diferente. Revanche entre Johnny e Orochi. Quem acompanhou a histórica temporada 2017, muito conhecida como o Ano Lírico, sabe que apesar da maioria dos MCs do tanque estarem se aposentando por conta das músicas, algumas lendas como Orochi ainda faziam participações pontuais, como foi o caso do primeiro grande evento de trio da história, o Tanque vs Museu. Não era que nem hoje, que ele literalmente não volta mais, mas não é desses eventos que eu vou falar aqui, sim da subestimada edição de fim de ano. Essa edição tem uma vibe meio fim de ciclo, sabe? Aquele último episódio de série. Brotaram várias figuras marcantes como Bojipoke, Doug, Samurai, Estudante, e dentre eles Johnny e Orochi. Sim, essa edição inteira teve todo aquele clímax de expectativa para ver a tão esperada revanche. Todo mundo sabe do vasto histórico de batalhas entre esses dois, incluindo a tão famosa edição que consagrou Johnny como rei do tanque, a volta por cima do Orochi num desafio metendo o maior fatality da história. Isso sim é rivalidade. Todo mundo queria ver essa revanche acontecendo, e pelo nível que os dois estavam rimando no dia, provavelmente sairia um batalhão. Eu lembro do Magneto. Se liga, teu Antigo, viu? Top 1 melhores suportes da história. Eles até mostraram ali um tom de amizade, mas a gente sabe que se eles se enfrentassem na final, a porradaria lírica ia comer solta, gerando uma batalha de 1, 2 milhões. Sim, ia comer solta porque infelizmente isso não aconteceu. Acabou que o Nicholas Walter venceu o Johnny na semifinal e também o Orochi na final. É muito triste o fato deles terem ficado a uma mísera batalha de se enfrentar, mas isso configura bem o termo efeito borboleta, pequenos traços que alteram toda uma realidade. Prado vs JP na BD há 7 anos. O que me inspirou a fazer esse vídeo foi justamente quando eu tava reassistindo esse aniversário e eu refleti como seria se esses dois tivessem se enfrentado naquele dia. Já imaginou um multiverso em que o Johnny vence o guri naquele 5º round? Eu penso que o trio do Prado conseguiria sim chegar até a final e rolaria talvez um X1 histórico entre ele e JP. Não é tão efeito borboleta porque eles precisariam passar da semifinal, então fica aqui um roubo na lista. O JP seria favorito porque ele vinha se destacando mais que o Prado, mas esse favoritismo não seria tão grande. O Prado também vinha fazendo uma boa temporada. Você não acompanhar o meu nível racional, você perde porque se é natural. Eu sou estranho, uma atividade paranormal. Não à toa ele foi o melhor MC de 2022, o ano anterior. Oi, é. Mas quem que denomina isso aí? Eu lembro, velho. Foi aí que eu conheci o Prado, ó. Lá no Mar de Monstros do Espírito Santo. Cara, que edição, velho. Teve várias batalhas. Cara, um dia eu quero trazer o react só dessa edição. Fantástico, cara. É o Prado versus o Salvador. É o Dudu versus Mandacaru. Dudu versus Neo. É o Prado versus o... Ah, era o Salvador, mas tem outra batalha lá. Mas, mano, foi muito massa, velho. Muito massa. Dudu contra o Salvador também. Nossa. 2022, inclusive, o ano em que JP venceu o Prado na BD há 6 anos. Então quem sabe não acontecesse a mesma coisa, só que ao contrário. O Prado que não era favorito, eliminando o JP que tava no Prime, meio que dando troco. Tá bom. A galera não comenta muito sobre o Prado desse dia, porque ele teve pouco tempo de tela, que acaba fazendo com que ele nesse dia seja até uma figura subestimada. Inclusive, ele tá longe de ser o responsável por essa eliminação, ele foi disparado o melhor do trio. Gordinho bonitinho, né? Só flow, só toma. Eu falei, tá, pô. Aí ele gira Aí já caiu assim, a ó, ele ficha gira assim, eu assim, ó, falei, bonitão. filho da
puta, mano. É sério, assistam Prado versus Barreto atentamente e foquem na performance do Prado. Foi uma atuação de gala. Esse cara quer rimar! Clipão, clipão! É o MC de Guarulhos! Só flow, só flow! Enfim, seria insano ver esses dois se reenfrentando. Isso resultaria em vários rumos diferentes em termos de efeito borboleta. Imagina, se o JP perde, o famoso trio Rugal seria considerado hoje uma espécie de Galácticos de 2003. Ou imagina se mesmo com o JP perdendo, Nel e Big Mike garantissem e o MVP fosse pra um dos dois. Realmente muito complexo. Acabou? Salvador sem pandemia. Olha, quando a gente fala dos melhores MCs de todos os tempos, a gente geralmente lembra do Prime do Emicida, Douglas Jean, César. Mas e se eu te dissesse que a galera geralmente esquece de um MC porque ele foi literalmente parado pela natureza? Esse cara é o Salvador, que fez uma temporada brilhante em 2019 e que, apesar de não ter conseguido ir pro Nacional, vinha com tudo pra temporada seguinte. E quando eu falo com tudo, é com tudo mesmo. Só quem tem boa memória sabe o quão ele tava rimando. O cara fez uma rima e acha que me deu uma sua. Cê tá ligado que eu já vou a 1000. Não vem falar de mina, até porque pra mim vale mais uma sereia no meu barco que 10 piranha no rio. Caralho! Você via uma versão 2.0 do ano anterior que já era absurda. Vale lembrar que o 90 já o colocou como top 5 melhores MCs de todos os tempos. Mas infelizmente veio a pandemia e o colocou como Olha! top 5 melhores MCs de todos os tempos. Mas infelizmente veio a pandemia assolando o mundo inteiro. Não precisa ser tão inteligente pra entender o quão isso afetou as batalhas. Os podcasts começaram a bombar no Brasil porque eram feitos em estúdios. As batalhas não, era na rua, numa época em que a aglomeração era extremamente restrita. Cara, como que foi essa parada da pandemia? Vocês estavam num hype desgraçado, mano. Na hora que chegou a pandemia, uma das primeiras coisas que eu acompanhava, eu falei, mano, e as batalhas, velho? O Salvador deixou claro que queria muito fazer uma temporada histórica antes de migrar pra música. Vale lembrar do seu grande hit de 30 milhões. Mas isso não aconteceu, pelo contrário. A pandemia fez o processo migratório dele pras músicas acelerar, visto que o cara tinha que colocar comida na mesa. Daí, quando as batalhas finalmente voltaram de uma forma estável, ele já não rimava mais. 2020, o Salvador iria certeza. Ele era o melhor MC do país no começo de 2020. Ele era o melhor MC do país no começo de 2020. Ele batia em qualquer um. Isso abre precedente até pra um outro tipo de Ô, efeito louco. borboleta, como seria se na época já existissem times. É o tipo de coisa que infelizmente a gente nunca vai saber. Chama a Ravena, ela é uma boa oponente. É melhor que essa bosta que tá aqui na minha frente. Sinceramente, acho melhor você voltar. É uma pena, o Salvador tava imparável. Ele conseguiu vencer o Kant 2 vezes em batalhas que renderam milhões. E todo mundo sabe o quão difícil era parar o Kant naquela fase. O bicho saía campeão de praticamente toda a edição e só o Salvador fazia essa supremacia estremecer. Sinceramente, tu tá ligado que você tomou um pau. Quando pro lado mal salvou alguém, sou Ying Yang, Tony Cal, pro lado bem, o lado mal. Muita gente acha que o auge de hype que as batalhas de rima alcançaram foi em 2023, mas eu posso garantir que não chegou nem perto do que vivíamos no início de 2020, graças ao ano histórico que foi 2019. Eu inclusive pretendo fazer um vídeo falando sobre como a pandemia afetou o cenário de batalhas. Pode ter certeza que vai ser um conteúdo histórico. E pra você saber quando sai as Faz sim. só se inscrever pra ficar bem informado. Não se esquece de deixar o like. Não, com certeza, pô. Ô, massa demais, McKelly. Massa demais, mano. Eu tive batalhando. Contra o Dudu e outras batalhas também lá no Espírito Santo, né? Tu é capixaba. Tu é capixaba do Espírito Santo. Bom demais. Adorei esse conteúdo.